Olá, meus amores, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Paula Crochê e Barbante e hoje com uma videoaula maravilhosa do nosso tapete redondo Débora. Esse vídeo ele estará dividido em duas partes. Hoje, a primeira parte, nós estaremos aprendendo aí a fazer a parte da base. Essa base é super linda, gente. Olha que linda que ela é, tá até difícil de mostrar aqui sobre a mesa. E também essa parte aqui do bico invertido que nós fizemos aqui. A segunda parte, gente, nós estaremos dando continuidade, fazendo as flores, a emenda das flores também, né? A união das flores e a parte do bico. Então, essa videoaula será dividida em duas partes. Porém, temos também o vídeo da resenha dessa peça, tá? Aonde eu mostro essa peça aberta no chão, o tapete pronto, já aberto no chão, para vocês verem como que fica. Onde eu vou passar o peso da peça, o peso da cor também, que eu vou trabalhar no tapete. Medida, todos os detalhes, lista de materiais para que você possa vir fazer a videoaula desse tapete. Como ele é um tapete muito elaborado, gente, então eu precisei fazer um vídeo de resenha separado da videoaula. Tem uma playlist, a playlist do tapete redondo Débora. A playlist estará aqui na descrição do vídeo, então se você chegou primeiro aqui, eu sugiro, né, aconselho que você vá primeiro na playlist e procure a resenha do tapete Débora. Pegue as dicas, veja tudo, a lista de materiais. Após terminar de assistir o vídeo, você volta aqui nessa primeira videoaula e começa então a fazer o seu tapetão, gente. Não é difícil fazer, ele é super fácil, ele fica lindo, gente. E é facinho, e eu passo muitas dicas para vocês, caso vocês queiram aí fazer o tapete maior ou menor. Seja na parte da base, seja na parte dos bicos, tá bom? E depois, então, a próxima videoaula será a parte final. Então, temos aí o vídeo da resenha e a videoaula parte 1, videoaula parte 2, tá bom? A playlist estará aqui na descrição do vídeo. E para trabalhar nesse tapete maravilhoso aqui, estaremos trabalhando com o barbante na cor branco, fio 6, tá? Da Barbantes Crochética. E também esse laranja lindo aqui também da Barbantes Crochética, que é a cor laranja abóbora, tá, pessoal? Também fio 6. Eu vou usar aqui a minha agulha 3,5 para estar confeccionando esse tapete. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos aí de WhatsApp, Instagram, site da Barbantes Crochética, para você que queira comprar fios aí, barbantes direto de fábrica, tá? Tá tendo aí os kits promocionais do mês de maio. Você pode aproveitar as ofertas do mês com o meu cupom #MaioAnaPaula. Com ele, você consegue aproveitar todas as ofertas e também ganhar brindes. A Crochética faz envio para todo o Brasil e o prazo de envio é de 15 a 20 dias. Então, eu vou deixar para vocês abaixo aí a playlist também da Crochética e o vídeo onde eu falo das promoções do mês de maio, tá, pessoal? A Crochética também vende por varejo, por atacado. É só você entrar em contato com os vendedores que eles passam para vocês a lista com as cores disponíveis, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Vamos lá, prepara o material de vocês, então. Uma boa aula. E não esqueça, se gosta desse tipo de videoaula, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificação na opção todas, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas através das redes sociais. Bora lá, então, meus amores. Que Deus abençoe vocês aí e uma ótima aula. Vamos iniciar, então, a primeira parte do nosso tapete redondo Débora. Já estou com o meu fio aqui, vou começar o tapete com a cor branco da Barbantes Crochética, ordem 6, tá bom? E já estou aqui com a minha agulha Clover 3,5. Vamos lá, então. Se vocês acharem que a videoaula está rápida ou lenta demais, é só vocês irem na engrenagem de configurações, em velocidade, e então você consegue alterar a velocidade do vídeo para mais rápido ou mais lento. Vamos dar início então, meus amores. Com a cor branco, vou fazer aqui o meu anel mágico, então, com 2 dedos, dou a volta. Já busco a minha laçadinha e subo aqui 3, dou a primeira laçadinha e faço mais 2 correntes. Então, 3 correntes, certo? Fazendo aqui a altura, a vez de um ponto alto. Laço meu fio no anel mágico, faço mais um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto.
Vou trabalhar aqui, contando com as 3 correntinhas que subimos, um total de 12 pontinhos altos. Trabalhei 12 pontos altos, já vou fechar aqui o meu anel mágico. Na terceira correntinha de baixo para cima, eu já fecho com um ponto baixíssimo, ok? Vou só fechar aqui mais um pouquinho para ficar bem certinho. Assim, bem fechadinho. Depois eu faço o arremate. Então, fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Já subo 3 correntes fazendo a vez de um ponto alto e mais 2 correntes que será a separação. Então, fiz 5 correntinhas. Vou para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. 2 correntes, para o próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, no próximo ponto de base, um ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, separado por 2 correntes. Trabalhei um total de 12 pontos altos separados por 2 correntes. Venho na terceira corrente de baixo para cima e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou para o meu intervalinho aqui de 2 correntes e faço mais um ponto baixíssimo. Agora, subo apenas 2 correntes. Essas 2 correntes também fazem a vez de um ponto alto. Ah, Ana, por que você não faz com 3? Vou fazer com 2 correntes para que depois, na hora que eu fizer as próximas carreiras, aqui fique menos aparente, tá bom? Fique mais delicadinho. Mas, se você quiser fazer as 3 correntinhas, pode fazer também, não tem problema. Então, 2 correntes, fechei com ponto baixíssimo, 2 correntes, e faço um ponto alto aqui dentro desse mesmo intervalo. E mais um ponto alto. Então, contando com as 2 correntinhas que eu subi, tenho aqui dentro um total de 3 pontos altos. Agora, faço apenas uma corrente de separação, vou para o próximo intervalo, trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. E vou trabalhando aqui 3 pontos altos em cada intervalinho de 2 correntes. E separo sempre por uma correntinha. Então, faço uma correntinha de separação, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Trabalhei um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, fiz aqui uma correntinha, venho na segunda correntinha de baixo para cima e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E vamos dar início à nossa 4ª volta. Essa é a primeira volta, a segunda e a terceira. Agora, vamos dar início à nossa 4ª volta. Subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto, ou se você preferir, pode continuar com 3 correntes. Venho para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, eu irei fazer um aumento. Então, eu trabalho dentro desse ponto 2 pontos altos. Ficamos aqui com um total de 4 pontos altos. Na volta anterior, 3. E nessa volta, 4 pontos altos. Uma corrente de separação. Vou sobre o meu primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto e um aumento. Então, faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente de separação, vou para o próximo, pontinho alto, um ponto alto. No próximo pontinho de base, um ponto alto. E no próximo, que é o último, 2 pontos altos no mesmo lugar, porque eu estou trabalhando o meu aumento. Então, a volta de número 4 será 4 pontos altos separados por uma corrente. Finalizei, então, a nossa 4ª volta. Fiz uma correntinha e aqui na segunda correntinha de baixo para cima, finalizo com ponto baixíssimo. Vamos dar início agora à nossa 5ª volta. Subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. E no último pontinho de base, um aumento. Então, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base.
Fiquei aqui com um total de 5 pontos altos. Uma corrente de separação, vou para o meu ponto alto, meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, que é o último, 2 pontos altos dentro desse mesmo ponto, porque eu estou fazendo o meu aumento. 5 pontos altos, faço uma corrente e novamente, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui no último pontinho alto, eu faço um aumento. E vou trabalhando assim por toda a volta da minha base. 5 pontos altos separados por uma corrente. Chegamos ao final da quinta volta, fiz uma correntinha e finalizo com ponto baixíssimo na segunda correntinha de baixo para cima. Vamos dar início à nossa sexta volta. Subo as 2 correntes, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. E no último pontinho de base, 2 pontos altos, ou seja, o meu aumento. E fico aqui com um total de 6 pontos altos. Observem que o nosso motivo ele está abrindo, porque nós estamos colocando aqui 2 pontos altos em cada volta no último pontinho alto. Então, começamos com 3, depois com 4, 5 e agora 6 pontos altos. Faço uma corrente de separação e sigo aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. E chegando no último ponto alto, eu faço um aumento. Ou seja, os 2 pontos altos no mesmo pontinho. E uma corrente de separação. Novamente, ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto alto, um aumento. E uma corrente de separação. Bom, meus amores, vou explicar aqui para que vocês deem sequência. Nós estamos na volta de número 6, contando a partir aqui do miolinho, da primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar aqui um total de 12 voltas, contando aqui dessa primeira. 12 voltas. Quando eu fizer a minha volta de número 12, nessa parte dos aumentos, eu terei um total de 12 pontos altos separados por uma corrente. Você pode fazer a base do tamanho que você preferir, tá? Caso você queira aumentar a base, ou até mesmo fazê-la um pouquinho menor, você precisa fazer essa quantidade de pontos altos aqui em número par, tá? Então, assim, você vai aumentar a volta da sua base, eu vou fazer aqui com 12, aí você faz com 14 ou com 16, sempre em quantidade par, porque na hora que a gente for fechar os motivos, fazer as diminuições para fechar o motivo, precisa ser aqui a quantidade de par para que dê certo nos pontos da diminuição na hora de fechar o motivo, tá bom? Vocês entenderam? Então tá bom. Então se vocês forem aumentar a base, essa parte do motivo da base ou diminuir, sempre de 2 em 2, ou para menos ou para mais, tá? Sempre em quantidade de par de pontos. No meu caso aqui, eu irei fazer um total de 12 voltas e ao final eu terei aqui 12 pontos altos separados por uma corrente. Então eu vou adiantar o meu trabalho e quando eu chegar aqui na volta de número 12, eu retorno com vocês para darmos continuidade. Trabalhei aqui, então, um total de 12 voltas, contando do início do meu trabalho até aqui a última volta. E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos separados por uma corrente. E tenho aqui um total de 12 motivos. Então, são 12 motivos com 12 pontos altos. Como eu disse, você pode aumentar, se quiser, essa base ou diminuir, que não vai interferir, nesse momento, não vai interferir nos próximos bicos que virão do tapete. Ou seja, no caso, o próximo bico depois da base, o próximo motivo depois da base será o bico invertido. Mas daí lá eu passo a dica para você aumentar também a quantidade de bicos ou diminuir, caso você esteja aumentando aqui ou diminuindo a base do seu tapete, tá? O que é importante vocês saberem agora
é que se vocês estiverem aumentando a base desse tapete, é aquilo que eu falei. Aumentem em quantidade de par. Tô com 12 pontos altos, então vocês aumentam para 14, 16, 18, ok? Ou se estiver diminuindo a mesma coisa. Tô com 12, então diminui para 10, né? Para 10, para 8, para que dê certo agora na diminuição, ok? Então vamos lá. Se você está fazendo como eu, vamos dar sequência aqui então. Volta de número 12, concluída, um total de 12 pontos altos. Fiz aqui uma corrente e fecho com ponto baixíssimo na segunda corrente. Agora não trabalho mais um ponto alto aqui. Eu vou para o próximo ponto de base, que é no meu segundo ponto alto, e aqui sim, fechei com ponto baixíssimo, né? Caminhei com ponto baixíssimo também até esse segundo ponto alto, e agora sim, faço duas correntes fazendo a vez de um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, um ponto alto. Para o próximo, um ponto alto. E vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto. A partir de agora, não teremos mais aqueles dois pontos altos no mesmo lugar, né? Os dois pontos altos no último ponto alto, porque agora são as voltas de diminuição. Então, pulamos aqui o primeiro ponto alto e não trabalhamos no último ponto alto, tá? Começamos a trabalhar aqui no segundo, com as duas correntes, que fez a vez de ponto alto, e temos um total de 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Agora faço duas correntes e nesse intervalo de uma corrente eu trabalho um bloquinho de 2 pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto de base, vou para o segundo e trabalho um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. E mais uma vez vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até ter um total de 10 pontos altos, ou seja, até chegar no penúltimo ponto alto. Lembrando que não estamos trabalhando nem no primeiro ponto alto e nem no último ponto alto. Duas correntes, venho no intervalo de uma correntinha e faço meu bloquinho de 2 pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro de base, vou para um próximo e começo tudo de novo. Então, a sequência é essa daqui, tá, meus amores? Por toda a volta do seu tapete, tá? Lembrando de pular o primeiro ponto alto e também não trabalha no último ponto alto. Então, serão 10 pontos altos, duas correntes, um bloquinho de 2 pontos altos no intervalinho de uma corrente, duas correntes novamente e os 10 pontos altos. No caso, 10 pontos altos para quem está fazendo do mesmo tamanho que eu, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e já retorno com vocês quando chegar ao final dessa volta. Chegamos ao final, trabalhei então aqui os 10 pontos altos, duas correntes, bloquinho de 2 pontos altos no intervalo de uma corrente e mais duas correntinhas aqui de separação. Agora, venho aqui na segunda correntinha de baixo para cima e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, fazendo a vez de um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar novamente no penúltimo ponto alto. Então, pulei o primeiro ponto alto novamente e pulei o último aqui também. Não trabalhei aqui no último. Agora, fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos, porque estamos fazendo a diminuição. Então, agora a gente está fechando o motivo. Faço duas correntes. Venho aqui no meu intervalinho de duas correntes e trabalho um bloquinho de 2 pontos altos. Duas correntes. No próximo intervalinho de duas correntes, bloquinho de 2 pontos altos.
duas correntes, pulo o primeiro ponto de base, vou para o próximo e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou trabalhando novamente ponto alto sobre ponto alto, até chegar no penúltimo ponto alto, onde teremos um total de 8 pontos altos. Faço duas correntes. Vou para o meu intervalinho de duas correntes, bloquinho de 2 pontos altos. Duas correntes, no próximo intervalinho, 2 pontos altos. Duas correntes, pulo o primeiro ponto de base, vou para o próximo e começo tudo de novo a minha sequência de ponto alto sobre ponto alto, até chegar no penúltimo ponto alto e ter um total de 8 pontos altos. Olha só como está ficando. Então, do mesmo jeito que aqui estamos fechando o motivo, estamos fazendo 8 pontos altos, então o motivo está fechando. Nessa parte do bloquinho de 2 pontos altos, ele está abrindo, ele está aumentando. Na volta anterior, nessa parte tínhamos um bloquinho de 2 pontos altos. Nessa volta temos 2. O que vai acontecer nas voltas seguintes? Você vai chegar aqui, vai fazer os 2 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, vai prender com ponto baixíssimo na segunda correntinha, certo? Você vai caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto alto e vai subir as 2 correntes e fazer ponto alto sobre ponto alto, pulando o primeiro e pulando o último, ou seja, você vai ficar com 6 pontos altos, porque estamos fechando a volta, ou fechando o motivo de 2 em 2. Lembra que é em quantidade par? Então, tínhamos 10 aqui nessa primeira volta aqui, onde a gente começou a fechar, nós tínhamos 10 pontos altos, certo? Depois, 8 pontos altos. Na próxima, 6, na próxima, 4 e na próxima, 2. Igualzinho os bloquinhos. Consequentemente, na parte dos bloquinhos você aumenta. Então, temos aqui um bloquinho, agora 2 bloquinhos, depois 3 bloquinhos, depois 4, 5 e assim até chegar na volta onde você vai ter aqui o encontro com o bloquinho de 2 pontos altos, tá bom? Gente, vou dar continuidade aqui, não tem segredo, eu vou agilizar aqui, vou adiantar, é só você fazer as diminuições pulando o primeiro ponto de base e pulando o último, até você ter aqui um total, em cima aqui dessa diminuição aqui, você tem um total de 2 pontinhos altos, tá? Chegando nessa volta, onde eu vou ter 2 pontos altos aqui, eu retorno com vocês para dar sequência. Olha só como está ficando, então, o nosso trabalho, gente. A base do nosso tapete Débora. Então, eu vim fazendo aqui os aumentos, certo? Até ter um total de 12 pontos altos separados por uma corrente. E nessa volta aqui, a volta de número 13, foi onde eu comecei as diminuições. Então, sempre pulando o primeiro ponto alto e não trabalhando no último ponto alto. Aí, nessa volta aqui de número 13, nós ficamos com 10 pontos altos e um bloquinho, porque daí a gente diminui o motivo aqui e aumenta aqui na parte dos bloquinhos. Lembrando que a parte dos bloquinhos a gente fez 2 correntes de separação. Então, nessa volta, ficamos com 10 pontos altos e um bloquinho. Depois, na próxima volta, com 8 pontos altos e 2 bloquinhos. Na próxima volta, com 6 pontos altos e 3 bloquinhos. E nessa volta, 4 pontos altos e 4 bloquinhos, certo? Agora, irei fazer com vocês aqui, ó. Fiz as 2 correntes, finalizo aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou para o próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Subo as 2 correntes, vou para o próximo ponto de base, um ponto alto. Então, eu fiz aqui um bloquinho de 2 pontos altos. Lembra que eu falei para vocês que tinha que terminar assim? Pulei o primeiro ponto alto, não trabalhei no último e tenho aqui o bloquinho de 2 pontos altos. Por isso que eu disse
que nós tínhamos que nessa parte aqui dos aumentos fazer em quantidade de par, para que quando chegasse aqui nessa última volta de diminuições, desse certinho aqui o bloquinho de 2 pontos altos e que sobrasse um ponto alto para cada lado, ok? Então, fiz aqui meu bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes, venho para o meu intervalinho, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalinho de 2 correntes, 2 pontos altos. Esse barulhinho que vocês estão escutando é chuva, tá, gente? Tá uma chuvinha gostosa aqui. Faço 2 correntes, vou para o próximo intervalinho, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalinho, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalinho, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes. Cheguei aqui na parte onde eu tenho o meu grupinho de 4 pontos altos, pulo o primeiro, vou para o segundo ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. Então, gente, agora vai ficar dessa forma. Você vai ter o grupinho de 2 pontos altos em cima aliás, o bloquinho de 2 pontos altos em cima do grupinho de 4 pontos altos, tá vendo? E entre eles, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos, tá bom? Então, desse jeito, por toda a volta, até chegar novamente aqui nesse último intervalinho. Chegamos ao final de mais uma volta, fiz meu bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora, olha só como que tá ficando, meus amores. Essa volta, então, praticamente ela ficou toda de bloquinho de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, fechei com o ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Vou aqui dentro do meu intervalinho de 2 correntes, trabalho um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e faço um ponto alto. Fiquei no meu intervalinho de 2 correntinhas com um bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, vou para o próximo intervalinho, bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo, bloquinho de 2 pontos altos. Essa volta, ela será toda de bloquinho de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, vocês irão dar a volta, né? Vão concluir essa volta aqui. E depois, vocês irão fazer mais uma volta de bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, contando a partir dessa aqui que eu estou fazendo agora, serão 2 voltas. Essa e mais uma de bloquinho de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vou adiantar aqui, então, essas minhas 2 voltas e retorno com vocês para darmos sequência. Concluí, então, as minhas 2 voltas de bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui era a volta onde eu tinha terminado o motivo. E depois fiz 2 voltas de bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Se você está fazendo do mesmo tamanho que eu, nós ficamos aqui, então, no total, com 72 bloquinhos, tá bom? Então, eu faço aqui as 2 correntinhas de separação, venho aqui na minha segunda corrente, de baixo para cima, e prendo com ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto. Vou para o meu próximo ponto de base e trabalho aqui 2 pontos altos. Aqui será um aumento, tá bom? Por isso, eu estou fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. No meu intervalinho de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos, trabalhando o meu aumento. Venho aqui no meu intervalinho e faço 2 pontos altos. No primeiro ponto alto do bloquinho, um ponto alto apenas. No segundo ponto alto do bloquinho, faço um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, por 12 bloquinhos, nós trabalharemos esse aumento. Eu trabalhei por 1, 2, 3, certo?
Então, contando do primeiro por 12 bloquinhos, trabalharei um ponto alto no primeiro ponto alto e 2 pontos altos em cima do segundo ponto alto. E em cada intervalinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Trabalhando dessa forma por 12 bloquinhos. Trabalhei, então, por um total de 12 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 12 bloquinhos, trabalhei, então, o meu aumento, que são os 2 pontos altos dentro do último pontinho alto do bloquinho de baixo, tá bom? Por 12 bloquinhos, tá? Agora, daqui até chegar lá no final, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Dentro do intervalinho, eu mantenho 2 pontos altos. E quando chegar no meu bloquinho, eu faço apenas um ponto alto para cada ponto de base. Eu não faço mais aumento, tá vendo? Apenas um ponto alto para cada ponto de base. No intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Venho sobre meu ponto alto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar por toda a volta do meu tapete, fazendo um ponto alto para cada ponto de base e 2 pontos altos dentro do intervalinho de 2 correntes. Por que eu fiz esses aumentos aqui? Por questão dos múltiplos. Se eu fizesse um ponto alto desde o início, sem aumento, um ponto alto para cada pontinho de base, eu teria aqui no total 288 pontos altos, sendo que eu fiz 72 bloquinhos, ok? Só que, por causa do bico invertido, que vai ser o próximo modelo de bico que a gente vai trabalhar aqui, eu preciso ter aqui nessa volta fechada uma quantidade que seja múltiplos de 10. E 288 não é múltiplos de 10, né? Não são múltiplos de 10. Então, por isso que eu fiz os meus 12 aumentos. Então, 288 pontos altos mais os 12 pontos altos que eu fiz de aumento aqui no início, vai dar um total de 300 pontos altos, certo? Aí sim, 300 dá múltiplos de 10. E aí é onde a gente vai ter um total depois de 30 bicos invertidos. Mas aí lá na frente eu falo para vocês. Então, vocês entenderam? No início do trabalho, vocês vão seguir 12 bloquinhos fazendo o aumento, que são os 2 pontos altos dentro do último pontinho alto, por 12 bloquinhos. Depois disso, você vai fazer por toda a volta do tapete apenas um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento, para que você tenha um total de 300 pontos altos, sendo que se você estiver fazendo desse tamanho. E aí sim, 300 vai dar múltiplos de 10, que é o que eu preciso. Então, se você estiver fazendo o seu tapete maior, por exemplo, lógico que vai dar mais de 300 pontos. Tenha em mente que você precisa ter múltiplos de 10, independente do tamanho que você fez aqui o aumento da sua base. Mas nessa volta fechada de pontos altos, precisa ser uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de 10. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Vou seguir aqui fazendo a minha volta fechada de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos dentro do espacinho, né, do intervalinho, até chegar aqui. E chegando no final, eu retorno com vocês para darmos sequência. Chegando ao final, trabalhei aqui 2 pontos altos no meu intervalinho. Venho na segunda correntinha e prendo, faço um ponto baixíssimo. Finalizando, então, essa volta aqui fechada de pontos altos. Subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto. E agora, no próximo ponto de base, eu vou pegar a minha laçadinha de trás. Então, quando eu viro aqui, ó, parece algumas trancinhas, que são as correntinhas, né? Ao invés de eu pegar aqui na base dele, eu vou pegar essa laçadinha de trás e vou fazer um ponto alto. No próximo pontinho de base, pegando aqui minha alcinha de trás, faço um ponto alto. No próximo pontinho de base, sempre pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base. No caso, eu estou pegando as alcinhas de trás, para que fique esse relevinho aqui na frente, como vocês estão vendo. Porém, se vocês não quiserem, pode pegar normalmente aqui pela base, pela frente, tá vendo? Só que daí não vai ficar o relevinho como eu estou fazendo aqui, tá bom? E você vai trabalhar por toda essa volta, um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? É uma volta de repetição,
Então, é um ponto alto para cada ponto de base, e no caso, eu estou pegando aqui as alcinhas de trás. Então, a gente trabalha desse jeito por toda a volta até chegar aqui, novamente, aqui onde a gente vai iniciar a próxima volta. Chegamos ao final de mais uma volta, e olha só como que a nossa base está ficando retinha, gente, tá bem certinho. E vamos dar sequência agora, vamos começar a fazer o nosso bico invertido. Então, finalizei aqui com um ponto alto sobre cada ponto de base. Fiquei também nessa volta com um total de 300 pontos altos. Agora sim, né, múltiplos de 10, como eu falei para vocês. Agora sim daremos início aqui ao nosso bico invertido. Então, aqui na segunda corrente, eu já fecho com um ponto baixíssimo e já subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, agora não preciso pegar a laçadinha de trás, posso pegar normalmente aqui. Venho para o meu pontinho de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Trabalhei aqui uma sequência de 5 pontos altos, contando com essas 2 correntinhas que eu subi aqui. Trabalhei 5 pontos altos. E agora vou fazer aqui um cordão de 23 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fiz um cordãozinho aqui de 23 correntes. Conto aqui na quarta correntinha de baixo para cima, então 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha eu entro e faço um ponto baixo, ok? Fiquei com essa argolinha aqui. Trabalho agora 3 correntes, laço meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, contar aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, entro no sexto e trabalho um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base, um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. E novamente para o próximo ponto de base, um ponto alto. Mais uma vez, trabalhei 5 pontos altos. E subo agora 23 correntes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23. Trabalhei 23 correntinhas, volto na quarta correntinha de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Entro na quarta correntinha e faço um ponto baixo. 3 correntes, laço meu fio, pulo 5 pontos de base, entro no sexto e aí começo novamente a minha sequência de 5 pontos altos. Se vocês ouviram algum barulho aí, é moto, tá, gente? Que passou aí. Então, trabalho novamente a minha sequência de 5 pontos altos e depois as 23 correntes. E eu vou mostrar para vocês como está ficando. Olha só, meus amores. Então, vai ficando dessa forma assim, tá? Então, trabalhem desse jeito, 5 pontos altos, 23 correntes, volta na quarta correntinha de baixo para cima e faz um ponto baixo. 3 correntes, pula 5 pontos de base, entra no sexto e 5 pontos altos, tá bom? Trabalhando desse jeito até chegar aqui novamente e daqui a pouquinho, então, retorno com vocês. Trabalhei aqui, então, por toda a volta do meu tapete. E cada uma dessas argolinhas, desses intervalinhos dessa argolinha que vocês estão vendo, será um bico que a gente vai fazer, um bico invertido. Então, eu tenho no total aqui 30 bicos invertidos, tá bom? 30 biquinhos invertidos. Trabalhei os 5 pontos altos, as 23 correntes e agora finalizo aqui. Fiz as 3 correntinhas, né? Finalizo com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto. Veio sobre o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. Sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. Sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto para cada pontinho de base. Então, fiquei com 5 pontos altos.
Agora, eu tenho aqui aquelas 3 correntinhas que fizemos de início. Entro na primeira correntinha e faço um ponto alto. Na segunda correntinha, entro dentro dela e faço um ponto alto. Na terceira correntinha, entro nela e trabalho o terceiro ponto alto. Um ponto alto para cada correntinha. Laço meu fio, aí eu tenho aquela correntinha onde eu fiz o ponto baixo. Lembra que era a quarta correntinha? Entro nela, aqui onde fiz o ponto baixo, eu entro nessa correntinha e trabalho um ponto alto. E agora eu tenho aqui a minha argolinha de correntinhas. Eu vou entrar aqui na primeira correntinha, deixo ela virada do lado certinho, tá? O direito de frente, entro aqui na primeira correntinha e trabalho um ponto alto. Dentro da próxima correntinha, um ponto alto. Dentro da próxima correntinha, um ponto alto. Eu vou trabalhar agora uma sequência de 9 pontos altos. Então, recapitulando, no início fiz 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei na parte das correntinhas, fiz 3 correntes, um para cada correntinha. Aliás, fiz 3 pontos altos, um ponto alto para cada corrente, certo? Depois fiz um ponto alto onde eu tenho ponto baixo. E agora, eu irei fazer uma sequência de 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalhei aqui 9 pontos altos. Vou para a próxima correntinha e faço 2 pontos altos dentro dessa correntinha, tá? 1, 2. 2 pontos altos dentro da corrente, faço 2 correntes de separação e na mesma corrente onde eu fiz o ponto alto, eu faço mais 2 pontos altos. Então, eu fiz um leque dentro dessa correntinha. Subi os 9 pontos altos, vim na próxima correntinha, fiz um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Venho na próxima correntinha e faço apenas um pontinho alto, ok? Vou para a próxima correntinha, um ponto alto. Para a próxima correntinha, um ponto alto. E, novamente, estou trabalhando aqui a minha sequência de 9 pontos altos. Esse é o quarto, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontinhos altos. Cheguei aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, entro aqui no meu ponto baixo e faço um ponto alto. E agora eu tenho novamente as 3 correntinhas. Então, eu entro aqui na primeira correntinha, um ponto alto. Na segunda correntinha, um ponto alto. E na terceira correntinha, trabalho um ponto alto. E assim, começa a se formar o nosso bico, tá vendo? Fica desse jeitinho, assim. Vou para o próximo grupinho que eu tenho aqui de 5 pontos altos e começo tudo novamente. Trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, já tenho aqui, ó, fiz os 5 pontinhos altos, ok? Deixa eu soltar um pouquinho de fio aqui, gente, tá enroscando. Calma aí um pouquinho. Tá, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base. Cheguei aqui nas 3 correntinhas, eu trabalho um ponto alto para cada corrente. Essa carreira, essa volta do tapete, ela é toda fechada de ponto alto, tá, pessoal? Ela é meio chatinha essa volta, mas é só essa daqui. Depois, as demais é facinho de fazer. Agora, eu cheguei na parte do ponto baixo, entro na correntinha onde eu fiz o ponto baixo e faço um ponto alto. Cheguei nessa parte da argolinha, entro aqui na primeira correntinha e trabalho um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou trabalhar aqui, meus amores, a sequência de 9 pontos altos novamente. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Trabalhei aqui os 9 pontinhos altos. Vou para a próxima correntinha, vou fazer o meu leque. Então, trabalho 2 pontos altos, faço 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos dentro da mesma corrente, formando aqui o meu leque. Trabalhei, então, o meu leque
fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Vou para a próxima corrente, trabalho um ponto alto. Para a próxima corrente, um ponto alto. E vou trabalhar aquela sequência de 9 pontos altos, um para cada correntinha. 5, 6. Opa, escapou. Calma aí que agora eu perdi a conta. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontinhos altos. Cheguei aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, então aqui onde está o meu pontinho baixo, faço um ponto alto. Cheguei aqui na parte das 3 correntinhas, um ponto alto para cada corrente. 1, 2 e 3. E depois começa tudo de novo. Cheguei aqui na parte dos pontos altos, a gente trabalha um ponto alto para cada ponto de base. E eu vou mostrar para vocês como está ficando, então, o nosso trabalho. Olha só, meus amores. E vai ficando assim, tá vendo? Ele fica meio desengonçado, é assim mesmo, não tem problema. Vai ficar desse jeito. Nas próximas carreiras esse trabalho vai embabadar, mas é desse jeito mesmo. Ele só vai acertar só na última volta, quando a gente for inverter o bico. Na hora que a gente for inverter o bico que ele vai acertar. Antes de inverter, ele vai ficar todo desengonçado e até mesmo embabadado, tá bom, meus amores? Então é normal, tá tudo certo. Então vão trabalhando aí por toda a volta do tapete de vocês desse jeito. Se tiver alguma dúvida, volta aqui no início de novo dessa volta aqui, para que vocês vejam como eu fiz. Se for necessário, entre nas configurações aí na tela do celular, né? Enfim, entre aí nas configurações, na engrenagem de configurações, entre em velocidade e mude a velocidade do vídeo, deixando um pouco mais lento, se for necessário, para que você veja direitinho como eu fiz aqui, ok? Então tá bom, meus amores, vou dar toda a volta aqui, chegando aqui, retorno com vocês para darmos continuidade. Chegamos ao final de mais uma volta, vou prender aqui na segunda correntinha, de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto, vou para o próximo ponto de base e trabalho um ponto alto. Para o próximo ponto de base, um ponto alto. E vou trabalhando aqui um pontinho alto para cada ponto de base. A gente vai trabalhar dessa forma até chegar aqui dentro, até chegar aqui no último ponto alto antes do intervalinho de 2 correntes, ok? Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, meus amores, como que tá ficando, tá vendo? Ele fica todo embabadado mesmo, tá? Mas é dessa forma e ele ainda vai embabadar mais, tá bom? E depois, quando nós formos inverter o bico, aí sim, ele vai assentar e ficar certinho. Bom, vamos lá então. Um ponto alto para cada ponto de base, até você chegar aqui no último ponto alto, antes do intervalinho de 2 correntes. Trabalhei, então, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no último ponto alto, antes do intervalinho de 2 correntes. Chegando aqui no intervalo, nós trabalharemos o leque novamente. Então, dentro desse intervalinho, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz aqui, então, o meu leque, novamente. Venho aqui sobre o meu pontinho de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E novamente vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base. Essa volta, ela será toda fechada de pontos altos, tá bom? Então, por toda a volta do tapete, você trabalhará um ponto alto para cada ponto de base. E quando você chegar no intervalo de 2 correntes, você vai fazer o leque, que são os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou mostrar para vocês aqui como está ficando. Olha só. E eu vou trabalhando assim direto, tá vendo? Trabalhei aqui o meu leque, ok? 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos.
Estou descendo um ponto alto para cada ponto de base e assim eu vou trabalhando até chegar aqui dentro do leque novamente, aonde eu vou trabalhar o leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, certo? E ele vai ficando dessa forma aqui, meus amores. Olha só para vocês verem, tá? Gente, é o seguinte. Nós estamos trabalhando a segunda volta desse bico aqui, do bico invertido. Nós trabalhamos a primeira, certo? Que trabalhamos dentro das correntinhas. E agora estamos trabalhando a segunda volta. Eu vou trabalhar aqui um total de 4 voltas, ok? Então, eu vou terminar essa volta que eu estou fazendo, que é a volta de número 2. Vou terminar. Chegando aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo na segunda correntinha e irei fazer a terceira volta na cor branco. E vou continuar. Um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no leque, vou trabalhar outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E irei fazer assim por toda a volta. Finalizando a terceira volta, certo? Eu vou prender com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou dar uma laçadinha, esticar o fio, cortar e fazer o arremate, ok? E vou mudar de cor. Aí eu vou prender novamente com ponto baixíssimo, subir as 2 correntinhas e fazer novamente essa volta. Ponto alto sobre ponto alto, chegando aqui, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, dentro desse intervalinho de 2 correntes. E aí eu irei fazer com outra cor. Eu irei usar a cor laranja abóbora da Barbantes Crochética, tá? Eu vou usar essa cor aqui. Então, recapitulando com vocês, estamos aqui na segunda volta do bico invertido, certo? A primeira volta é essa daqui. E agora eu estou trabalhando a segunda. Então, são 3 voltas na cor branco. A primeira, a segunda que estamos trabalhando e a próxima, que é a terceira na cor branco. E a quarta volta, eu irei trabalhar com o laranja abóbora da Barbantes Crochética. E você pode escolher a cor de sua preferência, tá? Eu vou trabalhar com esse laranja aqui. E aí você pode trabalhar com a cor que você quiser. Então, são 3 voltas no branco e uma volta que eu irei fazer no laranja. Vou adiantar o meu trabalho e quando eu finalizar a volta no laranja, eu retorno com vocês pra gente dar continuidade. Porque não tem necessidade, porque agora são voltas de repetição e é ponto sobre ponto e aqui dentro leque sobre leque, não tem segredo, tá? Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouquinho retorno com vocês, meus amores, para nós continuarmos. Bom, pessoal, concluí as 4 voltas do bico invertido. Olha só para vocês verem como que fica, gente. Então, eu fiz aqui, ó, as 3 voltas na cor branco, certo? 1, 2, 3 e uma na cor laranja. E olha como ele fica todo embabadado, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês como que está aqui sobre a minha mesa, olha só. Tá vendo? Olha que lindo, gente. A base, ela fica reta, como vocês estão vendo aqui. A base tá perfeita, porém, a parte do bico, olha como ele fica todo embabadado. Aqui não cabe tudo sobre a minha mesa. Mas olha aqui na lateral, olha só. É dessa forma mesmo, ele vai ficar... Vou até puxar um pouco aqui pra frente. Olha como que ele fica estranho, tá vendo? E assim mesmo que ele vai ficar, tá? Agora, nós iremos inverter. Eu já cortei aqui, tá, gente? Então, vocês podem cortar também o fio de vocês, só não fiz o arremate. Mas acabando essa quarta carreira, essa quarta volta, vocês podem cortar o fio. Agora, a gente vai inverter o bico. Aí, invertendo o bico, ele vai ficar certo. E depois que nós invertermos o bico, a gente ainda vai prender um bico no outro. Aí sim, a hora que ele vai ficar certinho, tá bom? Então, se o seu trabalho está ficando dessa forma aqui, igual o meu, todo embabadado na parte do bico, como vocês estão vendo aqui, ó, não se preocupem, porque é dessa forma mesmo que vocês estão vendo aqui sobre a minha mesa. Então, agora, vamos retomar a nossa videoaula. Meus amores, para poder inverter o bico, a gente vai colocar o nosso tapete no avesso, tá? Então, o que tá para cima aqui, ó, é a parte do avesso, tá bom? Então, vire o seu tapete aí com o avesso, de preferência sobre uma superfície plana. Eu estou colocando aqui sobre a minha mesa. Então, ainda mais você, se não tem experiência, vai ajudar bastante. Então, sobre uma superfície plana, você coloca o seu tapete com o avesso para cima, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai inverter os bicos, tá? Bom, aqui é o avesso. E agora, quando eu viro o bico assim, ó, o direito do bico está de frente para mim, tá vendo? E eu tenho aqui
esses dois espaços aqui. Esse primeiro aqui em cima e esse aqui embaixo, tá vendo? Olha só para vocês verem, tá? Então, eu tenho esses dois espacinhos aqui. A gente vai trabalhar, a gente vai virar o bico dentro desse primeiro aqui, ok? Então, eu vou mostrar para vocês, ó. A peça está no avesso, o avesso está para cima. Quando eu pego e viro o bico assim, ó, o direito do bico fica de frente para mim. Eu vou pegar a ponta desse bico aqui, ó, e vou entrar com ele dentro desse primeiro espacinho que eu tenho aqui. Do direito para o avesso, tá vendo? Aliás, do avesso para o direito. Eu vou entrar pelo avesso aqui e vou puxar pelo direito. Pode puxar, tá, gente? Ó. E aí, você vai ajeitando aqui, ó. Vem puxando, tá? Ó, aqui, se virou, você ajeita. Tá vendo? Ele fica certinho. E aí, você puxa, que se eu deixar assim, vai ficar feio. Então, você puxa aí pra poder acertar. Pra quem não tem experiência, talvez encontre um pouquinho de dificuldade, mas é só questão de jeito, tá? Assim que você pega o jeito, é facinho. E assim, invertemos o primeiro bico. Olha que lindo que ele fica. Vamos para o próximo? Aí, você vai ao lado, mesma coisa. Tá vendo? O direito do bico tá de frente pra mim. Então, eu já vou virar aqui, ó. No primeiro intervalinho que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro espacinho, ó, já entro com a ponta do bico aqui e vem puxando. Olha só pra vocês verem. Aí, vou puxando, vou ajeitando. Por isso que eu falei que a superfície plana é melhor pra trabalhar. Dá pra fazer assim no colo também, né? Colocar no seu colo e fazendo, dá pra fazer. Mas na superfície plana, na superfície reta, é mais fácil para trabalhar. E aí, você vai ajeitando os pontinhos, tá vendo? Ó, olha só como que fica lindo, gente. Ele vai fechando, é normal ele fechar desse jeito aqui. Porque depois que eu inverter todos os bicos, aí sim eu venho com a próxima volta, que é onde eu vou prender um bico no outro. Aí é onde ele vai ficar certinho, tá? E aí, ele não fica embabadado aqui, tá vendo, ó? E assim você vai fazendo. Vou fazer mais um com vocês. Entra aqui dentro, ó, do primeiro intervalo, passo do avesso para o direito. É só puxar, não tenha medo, pode puxar, tá? E aí, você vai ajeitando lá atrás e vem puxando, a mesma coisa aqui. Ajeita para os pontinhos ficarem do lado certo. E vai ajeitando, ó. E assim, você está invertendo os seus bicos. Olha que lindo que fica, gente. Então, a gente vai fazer isso em todos os bicos. São um total de 30 bicos invertidos, tá? Então, eu vou adiantar, irei fazer o meu aqui e volto com vocês em seguida para darmos continuidade. E aí, eu vou dar continuidade com a cor laranja, tá bom? Vamos lá, então. Uni todos os bicos e vim mostrar para vocês como que ficou. Olha só. Ele fica desse jeito, gente. Ainda fica um pouco estranho, como vocês estão vendo. Mas porque a gente ainda não prendeu um bico ao outro. Nós iremos fazer isso agora, tá, pessoal? Mas olha como ele já fica bem melhor do que ele estava anteriormente, tá vendo? Já não está mais tão embabadado como antes. Olha só, a base bem certinha. Aqui também fica bem certinho entre os bicos. E assim fica o resultado dele quando a gente termina de inverter os bicos, tá? Então, agora, vamos dar sequência, vamos continuar, então, prendendo aí um bico ao outro, tá? Só pra mostrar mesmo para vocês aí o resultado, como que fica, tá bom, meus amores? Olha só, tá meio viradinho, tá? Isso porque ainda tá solto, ok? Então, é isso, gente. Então, vamos lá? Vamos dar sequência? Vamos unir, então, os bicos. Ainda não fiz os arremates, tá, gente? Olha só, ainda não fiz os arremates, vou deixar para o final. Mas você pode ir fazendo agora, caso prefira, tá? Bom, vou usar aqui a cor laranja abóbora, que é a mesma cor que eu usei aqui. Então, vamos lá. Vou dar a minha laçada inicial, deixando um pedaço aqui para arrematar. Vou pegar aqui qualquer bico e vou contar daqui, ó. Aqui eu tenho meu leque, certo? O intervalinho de 2 correntes e aqui o ponto alto. Eu irei voltar aqui, ó, 10 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o meu 10º ponto alto. Eu vou entrar nesse ponto alto, nesse pontinho de base dele, e irei fazer um ponto baixo, ok? Esse fio já vai vir para cá porque eu vou escondendo por entre os pontos. Vou para o próximo ponto de base, um ponto baixo. Para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar lá no último pontinho alto, antes do intervalo de 2 correntes, certo? Então, fiquei aqui com um total de 10 pontos baixos. Entro no meu intervalinho de 2 correntes, trabalho um ponto alto, 2 correntes de separação, aliás, um ponto alto não, perdão, um ponto baixo, 2 correntes de separação e um ponto baixo no mesmo lugar, ok? Venho sobre o meu pontinho de base aqui do meu primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até completar um total de 10 pontinhos baixos, ok? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu subi aqui 10 pontos baixos. Dentro do leque, eu fiz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E desci 10 pontos baixos, ok? Não faço correntinha, vou para o próximo bico e a mesma coisa, desço 10 pontinhos altos, contando aqui do meu primeiro aqui do leque, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entro aqui no 10º e já faço um ponto baixo. Assim, eu já estou unindo um bico ao outro. E aí, eu vou subindo com pontos baixos até chegar lá no último ponto alto novamente, antes do leque, né? Antes das correntinhas do leque. Dando um total de 10 pontinhos baixos. Ok? Olha só. Ficando dessa forma. Entro no meu leque, no meu intervalinho de 2 correntes, trabalho um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Veio sobre o meu pontinho de base aqui do meu ponto alto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E desço novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto alto até ter um total de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos. Vou para o próximo bico e a mesma coisa. Volto 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no 10º, eu prendo um pontinho baixo. E aí, subo novamente a minha sequência de 10 pontos baixos. E vai ficando assim a união dos nossos bicos, tá? Então, daqui até o final, vocês irão subir 10 pontos baixos. Dentro do leque, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E desce 10 pontos baixos. Parte para o próximo bico, conta os 10 pontos baixos e conta os 10 pontos altos e prende com um ponto baixo aqui no 10º ponto alto. E novamente você sobe 10 pontos baixos, um ponto baixo dentro do leque, 2 correntes e um ponto baixo. E depois você desce os 10 pontos baixos. Desse jeito você vai trabalhar por toda a volta do seu tapete, unindo todos os bicos. Uni todos os bicos, tá? E agora, vou prender, desci aqui os 10 pontos baixos, ok? E chegamos aqui aonde temos aquela primeira carreirinha que a gente subiu de pontos baixos do primeiro bico. Então, agora, nesse primeiro pontinho baixo aqui, eu já entro nele e fecho com um ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha na agulha e vou cortar o meu fio. Se você não quiser cortar o fio, tudo bem, não tem problema, porque nós iremos trabalhar aqui dentro do cordão, aqui dentro do intervalinho de 2 correntes.
Então, você pode vir caminhando com pontos baixíssimos até aqui. Mas eu prefiro cortar só para não ficar aquela nervurinha aqui em cima, tá bom? Mas fica a critério de vocês, meus amores. Então, ainda com a cor laranja abóbora, vou dar minha laçada inicial. E aqui dentro, em qualquer bico, gente, eu entro dentro desse intervalinho de 2 correntes, entro nele aqui e faço um ponto baixo. E agora, vou subir aí um cordão de 18 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 correntes, vou para o próximo bico, no meu intervalinho de 2 correntes novamente, e faço um ponto baixo. E novamente, 18 correntes. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou para o próximo bico, no intervalinho de 2 correntes, um ponto baixo. E mais uma vez, irei fazer um cordãozinho de 18 correntes. Eu irei trabalhar 18 correntes por 4 vezes. Então, já fiz 2 cordõezinhos aqui, né? De 18 correntes, agora irei fazer mais 2. 4 cordões de 18 correntes, preso por um ponto baixo aqui no intervalinho de 2 correntes. Já trabalhei aqui 4 argolinhas com 18 correntes. 1, 2, 3, 4. E a partir de agora, prendi com ponto baixo, eu vou subir aqui um cordão de 17 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15, 16, 17. Fiz 17 correntes, vou para o próximo bico, entro no intervalinho de 2 correntes, prendo com um ponto baixo. E novamente subo o cordão de 17 correntes. Nós teremos aqui, pessoal, um total de... São 30 bicos, certo? 30 bicos invertidos. Então, teremos um total de 30 dessas argolinhas aqui. Dessas 30 argolinhas, 4 nós fizemos com 18 correntinhas, ok? E aí, sempre você prende com um ponto baixo aqui no intervalinho de 2 correntes. Os demais, por 26 vezes, você vai fazer um cordão de 17 correntinhas, tá? Então, são 26 vezes você faz 17 correntinhas e as 4 vezes você faz com 18 correntinhas. É preciso ser feito dessa forma para que depois, na próxima carreira, dê certo a quantidade de múltiplos, para que nós possamos fazer depois o próximo... a próxima parte, que será a parte das flores, tá? Mas na próxima volta eu explico sobre os múltiplos para vocês. Então, façam dessa forma, 4 vezes com 18 correntes, e depois, até o final do tapete, que são 26 vezes, você vai fazer com 17 correntes, tá bom? Sempre prendendo com ponto baixo. Chegamos ao final, trabalhei aqui, então, 17 correntes, venho aqui no ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu subo 2 correntes, fazendo a vez de um ponto alto, venho aqui na primeira correntinha e trabalho um ponto alto. Tem que ser dentro da corrente, tá bom? Não pode ser aqui dentro dessa argolinha, aqui nesse intervalo aqui, porque senão não vai dar certo, gente. Então, é dentro de cada corrente que a gente vai trabalhar um ponto alto. Aí, ó, entro na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho aqui. Fiz, então, 18 pontos altos. Tinha trabalhado aqui, então, as 17 correntes, finalizei com ponto baixíssimo no ponto baixo.
Aí subi 2 correntes fazendo a vez de um ponto alto e vim trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tenho aqui. Como eu tinha 18 correntes, que foram aquelas 4 primeiras que eu fiz com 18 correntes, então ficou 18 pontos altos, ok? Laço meu fio, aqui eu tenho meu ponto baixo, então sobre o ponto baixo, trabalho um ponto alto. Aí, novamente, eu tenho aqui um cordão de 18 correntes. Então, vou trabalhar um ponto alto para cada corrente. E daí, ficarei, então, com 18 pontos altos, ok? E essa volta, meus amores, ela é toda fechada de pontos altos, tá? O que você tem que ficar atento é a quantidade de pontos altos que você está trabalhando aqui. Se você seguiu certinho a quantidade de correntinhas, então vai dar certo. Vocês vão trabalhar aqui um ponto alto para cada correntinha e vai ter um total de 18 pontos altos. Chegou aqui no ponto baixo, vocês vão trabalhar um ponto alto sobre esse ponto baixo, igualzinho fizemos aqui. Depois tem o cordão de 18 correntes, trabalha dentro de cada corrente, vai ter um total de 18 pontos altos. E um ponto alto aqui no ponto baixo, tá? E assim você vai trabalhando por dentro de cada correntinha. Quando você chegar aqui no cordãozinho onde tem 17 correntes, é a mesma coisa. A diferença é que você vai ter 17 pontos altos, ok? Então, assim, você vai trabalhar um ponto baixo para cada... Aliás, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo que você tem aqui no seu intervalo de 2 correntinhas, certo? E quando chegar nessa parte do cordãozinho de correntes, por 4 cordõezinhos vocês vão trabalhar 18 pontos altos e depois por 26 cordõezinhos vocês irão trabalhar 17 pontos altos dentro da correntinha. É importante que vocês contem, tá? Pelo menos aqui nessa parte, vai contando os pontinhos como eu estava fazendo no início. Então, contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai contando, gente, para ver se bate certinho, se vocês não pularam nenhuma correntinha aqui no início ou aqui no final. Porque você precisa ter aqui, ao final, uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de 16, tá bom? Por isso que eu fiz esses 4 aumentos aqui nos 4 primeiros bicos. Porque se nós tivéssemos feito 17 correntinhas em toda a volta, não ia dar uma quantidade de múltiplos de 16, ok? Então, para que dê certo, independente do tamanho que você está fazendo o seu tapete, lembre-se que essa volta fechada de pontos altos, ela precisa ser múltiplos de 16, tá bom? Então, prossigamos aqui com o nosso trabalho. Trabalhei então por toda a volta do meu tapete, finalizei aqui com ponto alto, e aqui eu não preciso fazer um ponto alto porque eu já tenho aquelas 2 correntinhas do início, né, que fizemos aqui em cima do ponto baixo. Então, trabalhei aqui meu ponto alto, venho na segunda corrente e finalizo com o ponto baixíssimo, ok? Irei fazer aqui mais uma correntinha, vou esticar meu fio, vou cortar. Opa, bati em vocês, perdão. E vou cortar aqui o meu fio. Eu trabalhei aqui, meus amores, um total de 544 pontos altos, tá bom? 544 é múltiplo de 16. Então, vai dar certinho para a próxima etapa, que vai ser a parte das flores, tá? Então, vai dar certinho. Para arrematar o fio, gente, é só você dividir esse fio ao meio. Divide o fio ao meio. 3 perninhas para cada lado. Pelo avesso, você por debaixo de qualquer pontinho, puxa uma das perninhas, ó, por dentro do ponto e dá 3 nozinhos. 1, 2 e 3. 3 nozinhos, tá? Feito isso, você pode cortar rente ou esconder esse fio por entre os pontos aqui pelo avesso e depois corta, tá? É assim que eu faço todos os meus arremates. Meus amores,
A primeira parte do nosso vídeo encerra-se por aqui, tá? Aguardo vocês na próxima videoaula, onde estaremos fazendo a flor para o nosso tapete Débora, unindo as flores e também o bico com pontos pipoca, tá bom, meus amores? Espero que você tenha gostado dessa videoaula de hoje. Não esqueça, se você gostou, deixa o like antes de sair, inscreva-se no canal também. E ative o sininho de notificações na opção todas para você não perder a próxima videoaula. E assim que sair, o YouTube notifica você, tá? E para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Meus amores, obrigado por ter ficado até o final. Um forte abraço, um enorme beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe grandemente e até a nossa próxima videoaula com a parte aí das flores e do bico para finalizar o nosso maravilhoso tapete redondo Débora. Paz do Senhor, meus amores. Beijinhos.